Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, aqui Resenha Digital, na 25ª edição, mais uma vez com um convidado de gala no Facebook e canal de YouTube da ESPN Brasil. Olha, conheço o nosso convidado há 18 anos aproximadamente. Eu sei o que eu vou perguntar, mas o entrevistado aqui é o Fábio Santos, não o André Plihal. A fama, a boa fama do Fábio Santos é proporcional, isso fora do campo eu estou dizendo, é proporcional à fama de ótimo jogador. Todo mundo gosta do cara, todo mundo gosta do Fábio Santos. Eu quero saber, Fabinho, por quê? Bom, Pirral, mais uma vez um prazer, né, estar participando contigo. Você sabe que você acompanhou desde o começo minha carreira, né, e por isso que a gente tem essa boa relação. Pô, cara, eu sou aquele cara, acho que fácil de lidar, na verdade, né? Eu sou um cara que odeio confusão, tento apaziguar sempre quando um tá brigado com o outro, gosto de boas histórias, de resenha, tô sempre envolvido nas resenhas, né? Então acho que isso facilita para que eu tenha um bom acesso com todos, né? E nesse trabalho de bombeiro, nessa segunda função, segunda atribuição, onde é que você teve mais trabalho na sua vida? Qual que era o elenco mais casca? Cara, na verdade, de elenco assim, não tive muitos problemas para falar a verdade. Teve alguns jogadores que individualmente dava um pouquinho mais de trabalho, né? Mas também sempre Quem? tive treinadores que souberam lidar com isso. O Sheik dava muito trabalho na época do Corinthians, né? Tardelli, você sabe, quando subiu com a gente no São Paulo, dava um pouquinho de trabalho também. Sheik ou E, Tardelli? mas são jogadores que era fácil defender também, porque dentro de campo depois eles correspondiam, né? Aí fica um pouco Mas mais nos dois fácil. quem ganhava? Cara, o Diego eu dou um desconto pra ele, porque ele era muito novo na Que era época moleque. ainda. Então era normal esse tipo de erro, né? O Sheik já com 30 e poucos anos, né, não dava pra defender muito, né? Mas como eu te disse, era um cara que fazia as dele fora de campo, né? Chegava atrasado, tudo. Mas dentro de campo nunca me deixou na mão. Principalmente porque ele jogava do meu lado, né? Eu estou enganado ou os dois já fizeram uso de helicóptero para chegar no treino sem um atraso tão grande? Me lembro de ter acontecido com o Sheik. Aconteceu com o Tardelli também, não aconteceu? Aconteceu que uma vez ele pousou no Nacional, né? Sem autorização ainda. Atravessou a rua, para quem não conhece, né? O Nacional fica em frente ao CT de São Paulo, na Marquês de São Vicente. E o São Paulo não autorizou que ele descesse, ele pousou no Nacional e atravessou a rua como se nada tivesse acontecido. Os cara do Nacional bateram lá no CT atrás dele. Daqui a pouco a gente vai relembrar desses tempos aí. A gente está falando de 2003, 2004, bastante tempo atrás, época de São Paulo, que é o seu clube formador. Mas fala um pouco de atualidade, porque a torcida do Corinthians, lógico, vai nos cobrar para tocar nesse assunto. Recentemente, a temporada é engraçada. Começou com resultados muito bons e não eram jogos fáceis, inclusive no Campeonato Paulista, já de cara encontros contra times da Série A e que fizeram boas campanhas na última Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém teve férias, né? Uns ainda conseguiram dias de descanso, mas, lógico, por conta da pandemia, uma situação atípica em geral. Mas o Corinthians vem conseguindo bons resultados, não tropeçou, mas não vou nem falar no futebol que não agrada tal, mas correu riscos, Fábio. Essa coisa do futebol que não agrada, eu disse que não vou falar, não é nem porque eu não acho que vale a pena. Eu dou um desconto por tudo que está acontecendo. Você não sabe se vai jogar no dia seguinte em Volta Redonda, fica não sei quantas horas dentro do ônibus, não sei em que condições vocês ficaram hospedados. Eu acho que tem que se colocar isso na balança sim. Mas chegou ao ponto de contra o Retrô, por exemplo, um time da Série D, a coisa realmente, ou literalmente, bater na trave de uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Você, com toda a tua experiência, todo o teu lastro, faz que tipo de avaliação para esses últimos jogos? Só esse recorte final do Corinthians, Fabião. Bom, como você disse, resultados bons, né? Mas a gente sabe que desempenho tá um pouco a desejar, sim.
Mas nós conversamos sobre isso também, a gente sabe que melhorar em cima de vitórias é muito mais fácil do que aquela cobrança de derrotas, né? Então a gente vem com resultados interessantes, mas como você disse, com algumas observações a serem feitas, né? Realmente a gente não teve férias, a gente teve um surto muito grande de Covid. Foram jogos acumulados um em cima do outro, teve jogos que o Mancini não tinha nem duas equipes para treinar, né, para colocar em campo. E a gente foi para essa decisão da Copa do Brasil aí, em cima da hora, né? Eu fui jogar contra o Salgueiro com 2 treinamentos só, sabendo da importância do jogo, há 15 dias atrás para jogar lá em Salgueiro, né, interior de Pernambuco. Então, por tamanha importância no começo de temporada, né? Então a gente não treinou, a gente foi mais na questão da experiência mesmo, não só eu, outros jogadores também. Então a gente tem que fazer essa observação sim, a gente sabe que precisa melhorar. E essa semana que a gente está tendo de trabalho, a gente já vê a evolução, o quanto é importante uma semana de treinamento, né? E é nisso que a gente se apega, para tentar manter os bons resultados e, obviamente, com um desempenho melhor do que a gente vem tendo até agora. A cornetagem é sempre forte. Eu acho que faz parte também. Teve gente que criticou o quanto que vocês comemoraram a classificação contra o Retrô. Ali, eu estou enganado, eu estou falando isso na minha perspectiva à distância, totalmente à distância. Era muito mais um suspiro de alívio do que propriamente uma comemoração? Eu acho que as duas coisas, na verdade. A gente sabe da importância da Copa do Brasil, não só na questão campo, né? Na parte financeira também, que a gente sabe que o Corinthians está atravessando um momento um pouco mais complicado e hoje é a competição que mais paga no Brasil. Então são fases importantes também. Não todos os jogadores têm essa consciência, mas quem é mais experiente sabe que isso é importante, né? No meu modo de enxergar, Pirral, são as competições onde a gente tem mais chance. A gente tem um elenco grande, numeroso, né? Mas em questão de você disputar um campeonato brasileiro, a chance de você brigar com essas equipes que estão formadas há mais tempo é um pouco mais complicado. Então eu vejo sim chances de brigar mais para frente numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, e você numa segunda rodada, numa segunda fase de Copa do Brasil ser eliminado, né? Seria realmente muito ruim para todos os planos que a gente tem feito. Então por isso a comemoração grande, e eu vou comemorar sempre. A classificação tem que ser comemorada, independentemente se for a primeira ou a final. Tá certíssimo. Viu, For Sport? O cara, só dos títulos continentais e intercontinentais, ele tem 2 Copas Libertadores e 2 Campeonatos Mundiais de Clubes, fora tantas outras conquistas. Eu fico imaginando, Fábio, como é que é para você. Você acabou de dizer, em cima do que você acabou de colocar, o Flamengo, se não se reforçou, manteve um elenco espetacular. A mesma coisa o Palmeiras. O Atlético, onde você jogou até metade do ano passado, se reforçou, está mais forte, tem mais elenco do que na temporada passada. O Grêmio também, o São Paulo também. Num campeonato de pontos corridos, claro, pode acontecer, em 2017 aconteceu com o Corinthians, embora a desproporção não fosse tão grande. Mas como é que você inicia uma competição, você que tem esse espírito de vencedor, sabendo que, não vou falar zebra, porque a gente nunca pode colocar o Corinthians como zebra, mas para acontecer é muito difícil, para o título acontecer é muito difícil. Como é que você se condiciona no meio dessa circunstância? Difícil, como você disse, né? Sempre acostumado a entrar numa competição brigando por títulos. Não que a gente não vai entrar brigando por título, foi o que você falou. Tem equipes mais preparadas, mais bem montadas, mais acostumadas nos últimos anos a chegar nessas competições, né? Mas a gente sabe que a camisa do Corinthians é muito forte. A partir do momento que você ganha 5, 6 jogos seguidos, infelizmente hoje os portões estão fechados, né? Mas com portões abertos, com a torcida empurrando, a gente sabe que se o Corinthians assume uma liderança, o pessoal já enxerga de forma diferente. Hoje, na minha visão, a gente tem chances maiores numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil. Mas nunca abrindo mão do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é totalmente diferente. E pode chegar jogadores importantes também com que façam que a gente, de repente, possa encostar nesse pelotão da frente aí, surpreendendo o Campeonato Brasileiro. Fabio, eu vou trazer um pouco de leveza aqui pro nosso papo, vou trazer um terceiro integrante rapidinho, vai participar rápido do resenha, mas uma participação muito bem-vinda lá do tempo de São Paulo, dos tempos de São Paulo, início de carreira, volante, cabeludinho, sabe o que eu tô falando?
Opa, Hã? Renan, Era Renan? São Paulinho de arquibancada, é o Renan mesmo. Vai contar uma história vivida por vocês dois no começo da trajetória, no começo da carreira. Fala, Renan! Fala, Pirral. Fala, Binho. Tranquilo com vocês aí? Pô, então, Binho, eu tava lembrando daquelas férias, aquele fim de ano que nós fomos pro Panamá e a gente invadiu, né? Uma apresentação que estava tendo lá no hotel que a gente ficou, aquele palco grande, aquela arquibancada, e a gente invadiu aquela apresentação que estava tendo lá. Lembra dessa história aí? Conta pro pessoal aí, foi muito engraçado, né? Obviamente ele estava um pouco alegre, vamos dizer assim, né? E tinha mais gente junto, hein? Conta essa história pro pessoal aí, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe vocês aí, saudade, meu irmão. Tamo junto, grande abraço. Olha lá, pediu para entregar geral. Achei engraçado que ele falou assim, a gente estava mais animado. Cara, o Renan é meu irmão, né, cara? O Renan, eu jogo com ele desde meus 12 anos de idade, 13 anos de idade. E graças a Deus foi uma amizade que continua até hoje, né? Eu, Renan, Marco Antônio, Ed Carlos, Tardelli, foi esse pessoal que começou lá atrás hoje e a gente continua com essa amizade e é muito bacana. Bom, todo final de ano a gente costumava fazer uma viagem, né, com a família, tudo. E as mulheres que escolhiam os locais, né, a gente só queria viajar e pronto. E a gente caiu numa dessas viagens aí, num hotel, num resort lá no Panamá. E foram uma jogada. Acho que o Marco Antônio tava, o Elias tava e o Douglas também foi nessa viagem. E o Renan. E, cara, a gente ficou o dia inteiro no hotel, as mulheres saíram um dia lá pra fazer um passeio e a gente falou, não, a gente vai ficar no hotel. E fica naquela resenha de sol o dia inteiro, piscina, né? E tomando cerveja. E eu só bebo cerveja, eu não bebo aquelas bebidas mais quentes, nego bebendo. Bebida quente, tinha um show, tinha um teatrinho dentro do hotel lá e tinha uma porrada tipo um teatro mesmo. E cheia, a plateia lotada. E os caras inventaram, falou, vamos fazer um show lá pro pessoal? Tudo bêbado já? Aí a gente, bora. Aí um segurou a caixinha de som, colocou a música lá, nem lembro que música que era, meu irmão. E foi 4, 5 cabeças no palco, e começamos a dançar. E a plateia inteira levantou e começou a aplaudir. E nessa hora as esposas chegaram do shopping. Você imagina, cara, chegando e a gente em cima do palco, elas morrendo de vergonha. O que vocês estão fazendo aí? Falei, pô, só esses moleques podem fazer essas coisas mesmo, viu, velho? Renan, boas lembranças, boas lembranças. Essa foi uma mini roubada. Eu vou te falar agora das roubadas que todo jogador mais experiente tem ali na história, na biografia. As tuas roubadas dentro de campo, que te colocaram dentro de campo. A gente lançou 2 enquetes. A primeira delas é relacionada justamente a isso. Qual a missão mais ingrata que o Fábio Santos já recebeu? A gente colocou no Twitter e o nosso Foro Esporte respondeu. Primeira, substituir o Gustavo Neri nos instantes finais de uma semifinal de Copa Libertadores contra o Once Caldas em Manizales. Roubadaça, o Once Caldas em cima, minutos finais ali, o jogo estava se encaminhando para os pênaltis e o Once Caldas vira o jogo não, faz o gol da vitória. Item 2, substituir o Júnior depois de uma briga do titular, no caso do Júnior, com o Leão. Aí eu tava. Foi contra o Vitória em Salvador. No treino de sábado, o Leão se desentendeu com o Júnior. O Fabinho vai pro jogo no domingo, no Barradão, faz uma partidaça. Acho que você foi o melhor jogador em Meu campo. primeiro gol. Foi o teu primeiro gol como profissional. São Paulo venceu o Vitória de 4 em Salvador e praticamente classificou-se para a Copa Libertadores de 2005, que viria a ganhar o tricampeonato. E item 3, substituiu o Roberto Carlos, essa eu também estava, contra o Tolima, Libertadores de 2011. Acho que foi o seu segundo jogo, você tinha feito um jogo no Campeonato Paulista, e aí, ó, presentinho para você. O Tolima naquele campo difícil pra caramba de jogar, com os caras 150 por hora. Eu me lembro que eu acompanhei esse jogo de dentro do gramado. A velocidade dos caras, eles estavam acostumados àquele ambiente todo. Das 3, para o nosso fã do esporte, a maior roubada foi essa, a do jogo contra o Tolima. Eliminação ali naquela fase anterior à fase de grupos da Copa Libertadores. Em segundo lugar,
o Nery na semi da Libertadores de 2004 e em terceiro substituiu o Júnior nesse jogo que você foi super bem. 55% primeiro lugar, 27,9% segundo, 17,1% o terceiro. Para você, das três, qual foi a missão mais ingrata? Boa pergunta. A primeira, eu acho que eu entrei até no primeiro tempo desse jogo, não foi, Prihal? Eu acho que foi mais pro fim. O Once Caldas? Eu acho que eu entrei. Acho que foi no primeiro tempo que eu entrei. Eu acho que eu entro no lugar do Marquinhos, se eu não me engano, e o Gustavo vai para o meio-campo. Eu acho que foi isso. Eu entro no primeiro tempo. Eu me lembro do Gustavo pedindo substituição ali, faltando alguns minutos para acabar. Não, então, porque eu já estava no jogo quando a gente empata no gol do Danilo. Então, por isso que eu acho que a gente toma um gol no primeiro tempo. Eu acho que o Marquinhos estava jogando titular, Marquinhos e Danilo. E eu entro no lugar do Marquinhos e o Gustavo vai pro meio-campo. Ah, sim. Entendi. Então, eu tava no jogo, mas o primeiro, eu tenho uma lembrança muito negativa do primeiro, porque, eu tinha 18 anos de idade, tava numa semifinal de Libertadores há muitos anos. Há muitos anos o São Paulo não chegava numa fase, numa semifinal de Libertadores, né? E muito desse gol, a responsabilidade caiu sobre as minhas costas, né? Eu olho esse lance até hoje, e com 35 anos, eu acharia normal um erro de um guri de 18 anos, mas eu não consigo enxergar todo esse erro até hoje, na verdade. Eu também não. Mesmo porque o cara vem em velocidade, né? Você não tinha muito o que fazer ali. Então, porra, até hoje o nego fala, a partir do momento que o cara vai finalizar, tu tem que atrasar a finalização dele, para dar tempo do goleiro se posicionar, enfim, para dar tempo de outro defensor chegar. A única coisa que eu fiz foi tentar entrar na frente dele para tirar a finalização dele. Ele me deu o corte e acabou fazendo o gol, mas o erro principal foi no começo da jogada, questão de linha de impedimento, enfim, uma série de erros. Eu achei por um motivo de direitos de imagem, a gente nem tem como reproduzir aqui no Facebook e no YouTube. Mas o fã do esporte pode procurar esse lance e vai constatar que realmente colocar a culpa em você é uma crueldade imensa. E esse lance me machucou muito. E com 18 anos realmente foi complicado saber lidar com tudo isso. E depois dali minha história no São Paulo, a continuidade acabou pesando muito por causa desse lance. O do Júnior foi mais tranquilo, que era um meio final de temporada praticamente, né? Então acredito que esteja em terceiro lugar desses. E o terceiro do Roberto foi muito complicado. Eu tinha acabado de chegar no clube, né? E ter passado por aquilo com 18 anos de idade fez eu chegar com 24, 25 no Corinthians muito mais maduro, né? Para saber lidar com esse tipo de pressão. Para mim, Fábio, a pior roubada foi do primeiro jogo. É a que mais me marcou negativamente assim. Mas sem dúvida nenhuma do Tolima também foi. Com 2 jogos nas costas, eliminado na pré-Libertadores, eu falei, puta, nunca mais jogo no Corinthians, né? Acabou aqui minha história no Corinthians com apenas 2 jogos. E muito pelo contrário, foi o que acabou muito mudando. Pelo contrário. Né? O Roberto saiu foi e eu acabei assumindo a titularidade. O Roberto saiu, você foi campeão brasileiro no mesmo ano, só isso. Isso, exatamente. A gente sai da pré, né? E é vice-campeão paulista, a gente perde pro Santos e bate campeão brasileiro no final do ano. E depois, o que aconteceria em 2002, todo mundo sabe. Copa Libertadores e Campeonato Mundial ao lado ali, pertinho do Chicão, zagueiro Chicão. Na Libertadores com o Castan, no Mundial fazendo dupla com o Paulo André. Você sempre ali por perto e o Chicão vai relembrar agora de uma história também dos tempos desse Corinthians mega vitorioso. Fala, Chicão! Fala, Pirral, tudo bem? Prazer enorme poder participar do programa de vocês. Queria aproveitar e mandar um abraço a todos, em especial ao convidado de vocês aí, essa lenda. Fábio, conta a história para eles aí do pendrive que o Kleber Xavier te deu no jogo contra o Figueirense em 2011, Campeonato Brasileiro. Conta essa história aí bem bacana. Parabéns, Fábio, pela sua carreira. Deus abençoe você, muita saúde, muita paz. Pirral, parabéns pelo programa aí. Abraço a todos, bom programa. É com você, que história é essa do pendrive? Pendrive, pra quem não sabe, molecada nem sabe o que é pendrive, mano. Não tem a mínima ideia, né? Bom, primeiro um abraço pro Chicão, né? Sempre bacana ver esses jogadores que a gente fez história, né? O Rogério brincava muito lá no começo de carreira que o que fica são os quadros no CT, né? E tem um quadro maravilhoso lá, né?
painel gigantesco do time campeão mundial. Então, todo dia eu vejo esses caras lá no painel que fizeram história no Corinthians. Essa do pendrive a gente foi jogar o penúltimo jogo do Brasileiro 2011. Se a gente ganhasse do Figueirense lá e o Vasco perdesse ou empatasse com o Fluminense, a gente era campeão lá em Florianópolis. A gente ganha o jogo lá e o Vasco empata e a gente leva para a última rodada contra o Palmeiras. Nesse jogo, o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, me deu um pendrive do Wellington Ney, que era o ponta direita do Figueirense. E toda a bola do Wellington Ney, ele saía para a esquerda. Vi 3, 4 lances dele e falei, beleza. Começou o jogo, primeira bola, ele pum, foi para a direita. E eu já, beleza, o Tite já me deu um grito. Eu falei, beleza. Eu falei, segunda bola ele dominou, eu já tentei adivinhar a esquerda, direita de novo. E foi 3 lances seguidos, assim, ele passou os 3 fácil. E o Tite tava muito bravo na beira do campo, né? Aí entrou no intervalo, ele falou, porra, Fábio, você não tá vendo que o cara só sai pra lá? Tu tá tentando adivinhar, não sei o quê. Eu falei, Tite, vai reclamar com o Kleber. A porra do pendrive, o cara só ia pro lado esquerdo, porra. Aí agora o cara só sai pro lado direito, a culpa é minha. Então não me dá mais pendrive pra assistir, não. O Wellington Ney nessa época voava, né? Nossa senhora, o time do Figueirense era muito bom, fez um campeonato muito bom. O Bruno era o lateral direito, o Wellington Ney, um ponta direito. O lado direito deles era muito forte. Qual foi o jogador mais difícil que você marcou na carreira? Eu tive jogadores normais, assim, né? Teve alguns. Eu disputei o Mundial Sub-20 em 2005, né? Sim. E eu sou nascido em 85 e o Messi é nascido em 87. A gente foi eliminado na Só semifinal isso. pela Argentina e ele acabou com o jogo, né? Ali a gente já via que ia ser um jogador diferente. Mas dos normais aí, o Pirral, sempre o ponta direita é o mais rápido, cara. Até hoje, desde que eu comecei até hoje, vai começar a preleção, o treinador sempre fala, Fábio, ponta direita é o mais rápido. Fala, pô, isso aí eu já sei. O pior não é nem o titular, o problema é os 35 do segundo tempo, que o reserva é mais rápido que o titular, pô. Aí não dá. Ô, posiçãozinha, viu? Me deu tudo a posição de lateral, mas que posiçãozinha, viu, pra correr atrás dos outros. Não é mole não. Mas tem muita gente que correu atrás de você também, porque você sobe, sempre subiu muito bem, sempre desceu muito bem. Eu me lembro que quando você foi pro Japão para jogar no Kashima Antlers, você foi pro Autuori, né? Foi o Paulo que te levou para lá, não foi? Isso. Ele que me levou. Eu pensei assim, Fábio cabeça no lugar, não sei se ele vai querer correr muitos riscos assim profissionais. Bobear vai ficar no Japão 10 anos, imaginei, 10, 15 anos, vai fazer a carreira lá, vai encher o bolso de tanto ganhar ien e talvez não volte a jogar no futebol mais competitivo. Isso chegou a passar pela tua cabeça? Não, na verdade não. Eu falo isso para as pessoas não acreditam muito, né? Minha mulher fala que eu tenho problema quanto a isso e eu acabo concordando às vezes. Eu sou vidrado no futebol daqui, o que me traz a adrenalina é a cobrança, é o dia a dia, é poder conquistar, jogar em alto nível, né, brigar por título. E foi isso porque eu não fiquei no Japão, por isso que eu tive a oportunidade de ir para o Mônaco e não continuei no Mônaco. E agora, no último ano que eu fui para o México, né, joguei um ano no México com um ano de contrato ainda, eu chegava em casa e minha mulher falou, você não tá feliz, né? Eu falei, não tô feliz, porque aqui você perde jogo, ganha jogo, continua a mesma coisa, o salário cai em dia, beleza, mas, porra, só que passa tão rápido, eu sonhei tanto na minha vida inteira ser um jogador de futebol. E ficar só aqui, ganhar por ganhar, não é o que me motivava, né? Então, eu falei, eu quero voltar pro Brasil. Ela falou, tem certeza? Eu falei, quero. E foi porque eu voltei, né? Por isso que eu fiz minha carreira praticamente toda no Brasil, mesmo tendo passaporte europeu, né? Meu pai é português, a facilidade, para quem não sabe, de jogar na Europa é muito mais fácil, mas entre jogar na Europa num time mediano que não vai conquistar muitos títulos e jogar numa equipe brasileira conquistando títulos e brigando por títulos, eu optei pela permanência no Brasil. Legal, bem legal esse depoimento. 2 ou 3 semanas atrás, a gente recebeu no Resenha da TV o Zaguinho, filho de brasileiro, mas nasceu no México, depois veio para cá, até fez categoria de base no Corinthians, mas brilhou, você deve ter ouvido muito falar sobre ele. Ele é até hoje comentarista na televisão mexicana, na TV Azteca, trabalhou antes na ESPN, na própria ESPN, mas ele fez história no América do México, o maior goleador da história do América. A gente gravou um resenha com ele, e o Diego Lugano, que está com a gente aqui agora, que você conhece tão bem, Fábio, ele
ele tentava entender, compreender por que os brasileiros, tanto jogadores como treinadores, não exploram tanto o mercado mexicano. Porque assim, é um país bom de viver, tem cidades muito boas de viver, paga bem, o campeonato é legal, mas você acabou de revelar o que de repente pode afugentar um pouco o brasileiro do México. Sim, e também às vezes você jogando numa equipe grande do Brasil, Pirra, hoje financeiramente tu consegue fazer um contrato bom e, e esses outros países sul-americanos você acha jogadores bons e mais baratos, muito pela moeda de estar um pouco mais desvalorizada, né? Então até o mercado mexicano, que por algum tempo tinha muito mais brasileiros, ficou caro para investir em jogador brasileiro, porque hoje você consegue receber um salário bacana dentro do Brasil. Então você acaba encontrando esses jogadores um pouco mais barato em Colômbia, em Argentina. Por isso que eles deram um pouco mais de atenção para esse mercado, como o futebol brasileiro tem feito nos últimos anos, né, de contratar muitos jogadores estrangeiros também. Muito por isso também o mercado brasileiro ficou um pouco mais atrás, os mexicanos pararam de procurar um pouco mais os jogadores brasileiros. Boa, super esclarecedoras as suas palavras. Vamos colocar agora no ar a segunda enquete, que tem a ver com os seus treinadores, os treinadores que te dirigiram aí ao longo da carreira. Qual foi, não o melhor, Fábio, mas o que mais te influenciou? Eu coloquei aí 3, tá? O Paulo Autuori, citado agora há pouquinho aqui, que foi teu técnico no São Paulo. Renato Gaúcho, teu técnico no Grêmio. O Fábio teve uma passagem super legal pelo Grêmio. E o Tite, nos tempos dourados ali de Corinthians. Deu o Tite ali com uma margem muito grande, 78,5% contra 12,2% do Autuori e 9,2% do Renato. Olha, eu não vou me surpreender se o terceiro colocado aqui, no que diz respeito à influência na tua carreira, for o teu escolhido. Tô certo ou tô errado? Oh, na verdade, para mim, os dois maiores treinadores com quem eu trabalhei, né, que eu considero como um pai realmente, é o Tite e o Paulo. O Paulo me viu crescer, trabalhei com ele no São Paulo, ele me levou para o Japão, depois me levou para o Cruzeiro de novo, e a gente voltou a trabalhar no Grêmio. O Paulo, no São Paulo, ele teve uma importância muito grande no meu futebol, porque eu sempre fui jogador de meio campo, né? Eu sempre fui meia, segundo volante, e fui jogar de lateral no meu último ano de juvenil para completar treino dos juniores, e naqueles acasos do futebol, um machucou, o outro se lesionou. Eu disputei um jogo numa Taça São Paulo e o Oswaldo de Oliveira me subiu como lateral. Então ele aperfeiçoou demais, ele que me ensinou realmente a trabalhar numa linha de 4 defensores. Então é um cara que eu devo muita coisa assim, principalmente taticamente falando do Paulo. E um cara como ser humano também, o que ele te ensina no dia a dia é absurdo, né? O Ele Renato é um que nem pouco você, mais uma unanimidade positiva. O Paulo Autuori é como você. o Paulo é fundamental. Então, nesse sentido de que mudou drasticamente a minha maneira de jogar, para mim eu colocaria o Paulo em primeiro, porque ele foi o cara que realmente me fixou como lateral, me ensinou a trabalhar numa linha de 4 defensores, né? O Tite foi aonde deu tudo certo, as coisas combinaram. Eu entendi o que ele pedia, eu já sabia o que ele queria, na verdade, a gente se completava só de olhar um pro outro, a gente já se entendia muito bem, né? É um cara que eu tenho uma relação até hoje, a gente se fala, e é um cara que eu torço bastante. Então, na minha ordem, Autuori, Tite e Renato, para não ficar em cima do muro. Olha, então a voz do povo, mais uma vez, foi a voz, se não de Deus, foi a voz do Fábio Santos. E o Sampaoli? Você teve com o Sampaoli, que não venceu no Santos, não venceu no Atlético, mas no Santos, isso eu estou falando a opinião da maioria das pessoas, no Santos apresentou mais, porque tinha menos recursos, menos material humano. No Atlético, e ainda mais, só disputando desde a primeira rodada o Campeonato Brasileiro, imaginava-se, apesar do time ter terminado em terceiro, imaginava-se o Galo brigando mesmo, efetivamente, pelo título. Em nenhum momento isso aconteceu. Falou, o Galo realmente está na disputa, vai levar. Como é que foi a tua experiência com o Sampaoli, que também tem muita gente que já trabalhou com ele, que fala que é uma malaça. Com você, como é que foi? Um começo complicado, como que todos falam, né? Um cara, quando ele se apresenta, ele fica muito desconfiado, na verdade, né? Até ele conhecer o ambiente, o grupo, e eu brinco, né? O São Paulo, os primeiros 15 bons dias que eu dei para ele não respondeu nenhum, né? Que eu fui insistente.
baita mal! Aí, mas depois que ele conseguiu fazer tudo o que ele queria dentro do clube, afastar quem ele queria afastar, ele conseguiu ficar um pouco mais acessível, né? Então, quando eu saí, a gente já tinha uma relação muito legal. Eu conversei com ele, né? Quando eu saí, eu tive que falar com ele. Falei com o Matos falou, conversa com o São Paulo e vê se ele te libera. Eu fui lá, conversei com ele, ele foi super tranquilo, entendeu o meu ponto de vista. Então, o começo foi bem complicado. Mas depois o dia a dia tava bem mais tranquilo no final, né? A gente já tinha se acostumado mais ou menos na maneira como ele trabalhava. E dentro de campo, um treinador muito, muito interessante, diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? Eu sou um cara apaixonado por futebol, então eu assisto futebol, então não me surpreendia a maneira como ele escalava o time, porque eu vejo jogos da Europa, como é que os times jogam, enfim, mas a maneira como ele passa aquilo que tu tem que fazer é bem interessante e eu levei muita coisa dele para frente mesmo com 34, 35 anos de idade. Imagino que você vá continuar jogando futebol por bastante tempo ainda, mas vá continuar no universo, no meio do futebol, depois de pendurar chuteiras. Você já tem assim, algum plano de voo meio definido? Assim? Você sabe o que vai fazer quando parar de jogar? Bom, Plihal, eu completo 36 anos em setembro, né? Tenho um contrato até o final do ano com o Corinthians. A minha intenção é, quem sabe, jogar 1 ou mais 2 anos. Isso o corpo vai dizer, o rendimento vai me dizer. E eu pretendo sim continuar no futebol. A função hoje eu não consigo te dizer exatamente em qual seria. Estou deixando ainda focar no campo, né? Que rouba bastante energia da gente, para depois sim, quem sabe o ano que vem ou no próximo ano, focar realmente no que eu quero fazer, para quem sabe fazer estudos paralelos e, enfim, para ver realmente em qual área eu vou seguir. Mas fora do futebol eu não me vejo, eu acredito que vai ser importante continuar. Não sei se eu tenho perfil muito para treinador, viu, Pirra? Não sei se eu tenho muito perfil para treinador. Eu sou bonzinho demais para ser treinador, eu acho. Se bem que tem perfis diferentes, né? De repente você aprende a ser um pouco malzinho também. Não, mas eu gosto. Futebol é o que eu falo sempre, né? O futebol, ele não, para mim, não é nem um pouco sacrificante viajar, concentrar, assistir vídeo. Porra, eu gosto do que eu faço. Para mim, sempre muito prazeroso falar de futebol. Então é uma coisa que eu gosto. Então eu acho que eu vou seguir, sim. Mais para frente a gente define em qual setor. Tomara, que a gente quer ter sempre você por perto. E aqui também, viu? Como comentarista, portas ultra abertas para você. Seria um comentarista de mão cheia, não tenho a menor dúvida disso. Deixa eu só passar a nossa programação de final de semana, daqui a pouquinho na TV. Hoje um pouco mais tarde tem o Bellator, tem luta hoje na ESPN Brasil. E o resenha começa 00:30, sexta para sábado já. Convidado de hoje é o Léo Moura, ex-lateral, parou de jogar agora. Parou aos 42, olha lá. Você poderia jogar mais 6 anos aí. Meu o Léo, Deus só do que céu. lateral pelo lado direito. Um papo muito legal, a gente, claro, já gravou o programa. E amanhã no Bola da Vez, 19 horas a primeira exibição, 00:00 segunda, amanhã sábado, com o Felipe Melo. Uma entrevista também muito boa. Ali a linha do Bola da Vez é mais jornalística, claro. E o Felipe é bem diferente do Fábio, por exemplo. O Felipe de bonzinho não tem nada. Aliás, como é que é o Felipe em campo? Enche muito saco? A você não intimida, né? Lógico. Mas com a molecada, de repente, o buraco acaba sendo mais embaixo, né? Vocês que já se encontraram tantas vezes aí em Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. Foi o que você falou, Perra. A gente que já tá mais tempo rodado, a gente sabe lidar melhor com essa situação, né? A gente acaba se respeitando. Mas o Felipe também, ele vende muita imagem, né? Na verdade. Eu não o conheço assim, mas me parece ser um cara tranquilo. Você vê, às vezes que eu conversei com ele dentro de campo, foi bem tranquilo, assim. É um cara que tem esse perfil de ser um pouco mais brigador, né? Eu respeito e, enfim, me dou bem. Nunca tive problema com ele ou com nenhum outro jogador. Vou dar até um spoiler aqui. Ele admitiu que não tem nada, exatamente em cima do que você acabou de dizer, que não é pitbull, não. Ele em casa, ali com a família, com os amigos, ele está muito mais para um labrador. Você também dá para conseguir imaginar o Felipe tão dócil.
Muito obrigado pelo papo, Fabião. Obrigado mesmo. Você é um cara especial. Saiba que na conta de todo mundo o teu cartaz é altíssimo. Pô, fico feliz de saber disso, cara. A gente sabe que no futebol tem muita coisa ruim, né? E a gente procura trazer as coisas boas, sempre falar de coisa legal, deixar o ambiente leve, porque tem espaço para todo mundo e a gente sabe que com bondade a chance de conseguir as coisas é sempre maior. Prazer falar mais uma vez contigo, você sabe que sempre que precisar pode contar com a gente aí, e um abraço e boa sorte. Isso é verdade. O Fábio, obrigado. O Fábio sempre recebe os telefonemas do Mala aqui pedindo histórias pro quadro da dividida do resenha. Estou sempre enchendo o saco dele e ele sempre super solícito. Fã do esporte, a gente primeiro também agradeço a companhia de vocês nesses últimos minutos. A gente sempre dá uma estouradinha, ainda mais quando tem um convidado tão bacana. Espero por vocês daqui a 2 semanas, daqui a 2 sextas-feiras, aqui no Resenha Digital. Foi ótima conversa com o Fábio e ótima companhia de vocês. Tchau, gente!